Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira, Srs. Membros do Governo, Sr. Representante da República na Madeira, Senhoras e Senhores Deputados, autoridades civis, religiosas e militares, minhas senhoras e meus senhores. Hoje evoca-se a história da Madeira e, evocando-a, lembramos também os melhores de entre nós. Todos quantos trabalharam e com o seu empenho contribuíram para melhorar as condições de vida de todos. Mas hoje, homenageando a história destas ilhas, homenageamos em primeiro lugar o povo da Madeira e do Porto Santo. Um povo corajoso, generoso, que soube agarrar a vida com as suas mãos e fazer da adversidade esperança, que resistiu e construiu. O povo que lutou contra o centralismo tradicional do Estado português e, com a sua luta de séculos, conseguiu a nossa autonomia. E também o povo que partiu na procura de melhores condições de vida e que, mesmo no outro lado do mar, nunca esqueceu as suas origens. Daqui desta tribuna, onde também devia estar representada, saúdo toda a diáspora madeirense, em particular os nossos imigrantes na Venezuela e no Reino Unido, que por questões sociais e políticas vivem tempos de incerteza. A todos e a cada um de vós, devo-vos aqui um abraço fraterno. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a Madeira vive um impasse no ano em que se comemoram os 600 anos da descoberta. Vive um tempo que eu classificaria como um paradoxo da autonomia. Se por um lado a economia tem crescido, por outro o risco de pobreza aumenta, significando um crescimento das desigualdades, com origem numa deficiente distribuição da riqueza que deve ser corrigida de forma urgente. Se por outro lado avançam as obras públicas, que o endividamento parara, por outro a saúde degrada-se, com culpas repartidas entre o Governo Regional da Madeira e o Governo da República. Se por um lado ganhamos prémios turísticos globais, por outro perdemos competitividade turística, com menos dormidas, com menos rendimento para os milhares de cidadãos que subsistem da atividade central da nossa economia. Se por um lado o Centro Internacional de Negócios da Madeira é atacado em Bruxelas, ataques que se iniciaram através de queixas feitas por deputados, e não nos esqueçamos do Partido Socialista, por outro lado, o Governo Regional, que deveria contribuir para serenar os ânimos internamente, contribui para aumentar os focos de tensão, lançando notícias que poderiam aguardar tempos mais oportunos. Se por um lado nós procuramos integrar na globalização, por outro lado vemos um Governo Regional e um Governo Central que não conseguem resolver a questão da mobilidade, quer naquilo que respeita à mobilidade aérea, quer naquilo que respeita à mobilidade por via marítima. No caso do Governo Regional, nem a questão dos portos conseguiu solucionar, sendo os custos inerentes ao atual monopólio um fardo pesado para os cidadãos e as empresas que têm que ver solucionado. Se, por outro lado, incentivamos os empresários a investir, por outro, pouco fazemos para diminuir os custos de contexto, que lhes diminuem sobremaneira a capacidade de investimento. Se, por um lado, o discurso oficial diz que as nossas contas estão em ordem, por outro, o Governo Regional não utiliza a nossa autonomia para que a Madeira dispõe para baixar decisivamente a carga fiscal sobre a economia e sobre as empresas. Se, por um lado, a Madeira reclama de Lisboa, com inteira justiça em inúmeras circunstâncias, por outro lado, nada faz para repensar os eixos fundamentais em que se alicerça a autonomia, estudando formas de ampliá-la. Se, por um lado, o Executivo diz estar preocupado com os nossos imigrantes, especialmente na Venezuela, por outro lado, definiu uma estratégia para as comunidades, limitando-se a criar Job for the Boys, resultante de pagamentos de apoios em congressos passados. Muito mais haveria a dizer neste curto diagnóstico, que mais não é do que a demonstração de que vivemos um tempo de paradoxos. Mas vivemos também num tempo em que, muitas vezes, a realidade se disfarça de ficção e a ficção procura dizer que é real, numa óbvia inversão de papéis em que nada nos beneficia. Um tempo em que vender gato por lebre se tornou profissão, com destaque mediático e tudo. Um tempo do fico, mas afinal vou. Dos acordes que se rasgam em tempo recorde.
sujeitos à pressão tática que, como sabemos ou deveríamos saber já, é bem diferente de estratégia. Um tempo em que as notícias e falsas notícias confundem-se não só nas redes, mas também, e isso de forma preocupante, em papel impresso, em que os spin doctors de fora procuram controlar a agenda mediática local, com suporte de quem na Madeira deveria zelar pela defesa, pela verdade e pela autonomia. Esses spin doctors não são mais do que moços de recados, de interesses poderosos que não hesito em dizer. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, querem, objetivamente, a partir do Terreiro do Paço, cercear a autonomia da Madeira. A luta contra esta tentativa centralista deveria ser unânime, mas, infelizmente, alguns madeirenses trocaram-na por uma miragem de poder, por um prato de lentilhas que se esvaziará nas próximas eleições. Pelo contrário, o CDS, que aqui represento, estará, como sempre, na primeira fila da luta para melhor e mais autonomia. Estará sempre na primeira fila da luta para que a Madeira e os madeirenses sejam tratados com o respeito que merecem. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, não é nosso costume fazer o diagnóstico e depois não prescrever aquele que achamos ser o melhor procedimento para a cura. Não será hoje que romperemos essa tradição de apresentar um caminho baseados em princípios claros, numa matriz ideológica que nunca renegamos, no saber dos nossos quadros e na capacidade que temos demonstrado de ouvir a sociedade civil. O caminho que apresentamos baseia-se na verdade. Para romper os paradoxos que enunciei, temos a responsabilidade de fazer política com verdade e política de verdade, respeitando os cidadãos, sendo honesto connosco e com quem vota. Só com verdade se pode esbater a desconfiança entre os cidadãos e a classe política, que atingiu o zénite nas últimas eleições europeias. Só com verdade se pode aspirar a ser útil, sendo que a utilidade deveria ser a ambição de todos os agentes políticos. Só com verdade se pode querer mudar a realidade que nos envolve. Só com verdade nos podemos diariamente deitar de consciência tranquila. Esse é o caminho que propomos, o caminho da verdade. Podemos fazê-lo. Temos a legitimidade para o fazer, porque é verdade que temos na Câmara Municipal do Funchal cumprido o programa que nos apresentamos aos eleitores, tendo conseguido, através da negociação, que centenas de casas clandestinas fossem, por agora, legalizadas, tendo conseguido que a carga fiscal não aumentasse, tendo conseguido que a rede viária de algumas zonas mais carenciadas do município sejam recuperadas. Porque é verdade que na região conseguimos, através da negociação, baixar o preço dos passos sociais para valores aceitáveis. Conseguir, através da negociação, que na Madeira tenhamos o IRC para os primeiros 15 mil euros mais baixos do país. Aprovar e propor uma proposta que valoriza a compra dos nossos produtos regionais. Porque é verdade que na Câmara Municipal de Santana temos cumprido com todos os compromissos que assumimos com os nossos cidadãos, sem espalhafato mediático, porque não necessitamos tanto dele quanto outros parecem necessitar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é inevitável falar de eleições que se aproximam velozmente. Há uma velocidade, aliás, que parece estar a originar um óbvio nervosismo naqueles que achavam que a vitória era um direito adquirido, comprada com muito dinheiro em propaganda. Daqui desta tribuna que os cidadãos me deram e que eu tenho todos os dias de respeitar, digo claramente que a Madeira precisa de uma mudança. É urgente fazer uma mudança. E é salutar fazer essa mudança. Quem governa sozinho há muitos anos, e a solidão, como sabemos, faz perder o contacto com a realidade, a solidão pode criar uma ideia da autossuficiência. E a autossuficiência pode ser origem da arrogância. Mas também aqueles que se anunciam como maiores promotores da mudança já mostraram cabalmente que não são dignos da confiança. Mostraram-no quando, em meses, romperam tratados e coligações. Quando não cumpriram parte significativa dos compromissos com os eleitores. Quando anunciaram querer cumprir mandatos, para semanas depois anunciar o oposto. Não é de confiança
quem não honra a palavra dada. Quem tem dificuldade em trabalhar com os parceiros que escolheu, também não merece confiança. Quem diz e desdiz com a mesma facilidade com que ri para os flashes. Quem não diz ao que vem. Quem não diz com quem prefere trabalhar antes das eleições, depois das eleições. Quem não mostra o jogo. A mudança deve ser feita, sim, mas deve ser protagonizada por aqueles que fazem da política um caminho de verdade e de utilidade. Por aqueles que cumprem os compromissos colocando à frente dos interesses partidários, cooperativos ou de grupos económicos o interesse público. O caminho para solucionar algum dos paradoxos dos tempos em que vivemos deve ter por base a verdade e, assim sendo, os cidadãos devem estar atentos a quem representa e a quem tem dificuldade em lidar com ela. Voltando a falar do partido que aqui represento, faremos da nossa prática política um claro compromisso com a verdade, doa a quem doer. E seremos, se nos derem a oportunidade para isso, um verdadeiro veículo de mudança. Nada ficará igual se os cidadãos da Madeira derem a oportunidade de levar ao palco da governação as nossas ideias. Nada ficará igual após o dia 22 de setembro. Porque a Madeira necessita urgentemente de uma mudança, mas necessita de uma mudança de verdade e feita com verdade. Porque, Sr. Presidente e Srs. Deputados, há quem acredite na frase de Lampedusa: tudo tem de mudar para que tudo fique na mesma. Tudo tem que mudar para que tudo fique na mesma. O Sr. Presidente do Governo acredita nela, porque a renovação que prometeu não foi mais do que uma espécie de primavera curta. Nada de novo quando o outono chegou sem sequer tivesse havido verão. O senhor candidato do Partido Socialista também, e basta ver quem o apoia, para perceber que Lampedusa deu-lhe um dos motes para a campanha. Pois bem, eu não acredito nessa frase. Acredito sim que a mudança deve ser real. Lampedusa, me perdoe, mas está fora de moda, tenho dito.